Nós estamos em Colossenses, certo, gente? Se você quiser abrir sua Bíblia aí. Semana passada a gente falou de Epáfras. Epáfras foi o cara que fundou a igreja de Colossenses, né? E lá na igreja de Colossenses tinha muita mentira. Lembra que eu falei na semana passada? Tinha o quê? Mentira. A primeira mentira que estava naquela igreja de Colossenses era o seguinte: você tem que ser muito espiritual, muito perfeito para falar com Deus. Certo? Eles estavam nessa mentira aí, fazendo exatamente, tentando enganar o povo. Epáfras foi aquele que chegou, implantou a igreja, mas depois de um tempo, ele e Filemon também, que estava ali perto, eles foram para viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Então eles não ficaram na igreja, e por conta de eles não terem ficado muito tempo lá, começaram a levantar pessoas mentirosas. Pessoas o que, gente? Mentirosas. E a mentira, ela sempre é uma mentira cabeluda? Não, a mentira começa pequenininha, começa uma sementinha, aí depois você vê, se tornou um polvo gigante, 1 milhão de patas, você não sabe o que aconteceu, mas ela sempre começa pequena, sempre começa pequena. E a primeira mentira que a gente falou na semana passada é que eles tinham que ser perfeitos para falar com Deus, tinham que ser pessoas perfeitas. Hoje eu vou falar então da segunda mentira que tinha naquela igreja. A segunda mentira que tinha lá no meio de Colossenses, e eu vou focar bastante nisso aqui hoje, é de que Jesus não revelou tudo. Ainda tem alguns mistérios. Volto a dizer, aquela igreja, aquela cidade de Colosso, é uma cidade que está em decadência, uma cidade que já foi muito rica um tempo, mas ela está em decadência. Tem outras 2 cidades próximas, eu não vou lembrar o nome delas agora, mas elas são cidades ricas, cidades que estão bombando, e Colossos, que um dia já foi uma grande cidade, por causa que ali é uma região de muito terremoto, próximo ali da Turquia. Aquela cidade sofreu 4 terremotos e erupções vulcânicas, e na última ela não conseguiu mais se recuperar. Estava meio que uma cidade abandonada, não era mais importante. E aí então Epáfras chega na cidade com o evangelho de Jesus Cristo. E aquela cidade que ninguém ia conhecer ao longo da história, hoje está aqui na Bíblia, o livro mais vendido no mundo. Colossos entrou no conhecimento da humanidade por causa do evangelho de Jesus. Então aqui vale uma coisa importante. Não é eu ou você que faz Jesus famoso, é Jesus que faz a gente ser alguma coisa. Às vezes a gente quer fazer o inverso, a gente quer ser alguma coisa para então, quando virar o presidente da república, eu vou falar de Jesus. Não, é Jesus que transforma eu e você em alguma coisa. Sem Jesus a gente cantou hoje, né? A gente não é nada sem Jesus, somos nada. Que a gente jovem tem isso, né? Quando eu for rico e ganhar na Mega Sena, vou criar um orfanato. Quem nunca pensou uma coisa assim, né? Se eu ganhar, nossa mano, eu vou construir 52 hospitais. Quando eu ganhar eu vou, e é sempre quando eu for. Mas a Bíblia fala que aquele que não é fiel no pouco não vai ser colocado nunca sobre o muito. Então Colossos é uma cidade que ia cair no esquecimento da história, mas por causa do evangelho ter chegado naquela cidade, ela se tornou uma cidade conhecida. Mas o diabo, nada feliz, falou: como é que eu destruo uma igreja? Como que eu destruo uma igreja? Fazendo um grande escândalo. Pastor pego em adultério. Teve vários que aconteceram isso e a igreja não acabou. Pastor rouba de milhões. Tem uns que tem até canal de TV, mas deixa de ter gente na igreja? Não. O que destrói uma igreja são as mentiras entre os relacionamentos. Entre relacionamentos entre a pessoa que está perto de você aí, ou entre o seu relacionamento com Deus. Se o diabo consegue colocar uma mentira do seu relacionamento com Deus, como essa que ele tentou colocar aqui, e essa mentira de hoje é: Jesus não revelou tudo, ainda tem alguns mistérios.
a gente começa então a acreditar nessa mentira. E eu vou contar uma coisa para vocês, do que acontece quando a gente começa a acreditar nessa mentira. Qual que é a mentira então, gente? Jesus não revelou tudo. Ainda tem mistério. É assim, Rick? É esse sotaque que fala? É assim, mistério. É isso aí. Tem mistérios. Imagina isso. Eu quero ler o texto com você de Colossenses. Nós vamos ler Colossenses 1. Nós vamos ler do 24 até o 2, versículo 4. Eu vou ler esse trecho inteiro com você, porque a Bíblia, esses capítulos que nós temos aqui, intertítulos, não existiam na carta de Paulo, era uma carta escrita, e as pessoas organizaram para mais fácil entendimento. Mas esse bloco do versículo 24 do capítulo 1, até o versículo 4 do capítulo 2, é um bloco só de raciocínio de Paulo. Eu quero ler ele com vocês. Diz assim: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Jesus ressuscitou, mas Jesus ainda sofre dentro de nós por conta da igreja, porque Jesus habita onde? Em mim e você. Toda vez que eu e você somos perseguidos, Cristo sofre. É isso que Paulo está dizendo. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo, olha o que Paulo está falando, em mistério, algumas versões. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora, esse segredo de Deus foi revelado ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem. Quem queria? Deus não esconde de você, Deus esconde para você. Aqui, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas que as riquezas gloriosas desse segredo, queria que vocês soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Paulo está falando, olha, presta atenção, Deus sempre teve um povo escolhido, quem? Os hebreus, os judeus, certo? Lá no Antigo Testamento, vocês são o meu povo, tirei vocês da terra do Egito, e dei uma terra prometida, vocês sempre são o meu povo, mas os judeus rejeitaram, repete comigo, rejeitaram a quem? Deus. Então tudo aquilo que Deus queria entregar para os judeus, que eram o seu povo, vocês estão comigo aqui, gente? Como eles falaram? Não, obrigado. Esse mistério, esse segredo ficou guardado. Tem sentido isso para você? Você quer contar um segredo, você está falando, olha, você vai andar comigo, anda comigo, come sal comigo aqui, você é o meu amigo e tal. E aí quando você vai contar o seu segredo mais, a pessoa vira para você e fala, então mano, já deu, não quero mais andar com você, Alexandre. E o Alexandre estava na quina de compartilhar algo mais precioso dele para mim. Mas eu falo, então, mano, não dá, a Carol está muito chata, não estou aguentando mais, deixa quieto. E aí a gente quebra o relacionamento, e aí o Alexandre fala, então esse meu maior segredo eu guardo. Deus fez isso. Só que Deus, no lugar de ele ficar guardado, virar um menino, porque tem gente que pensa que Deus é um menino egoísta, né? Igual no filme qual filme que mostra Deus como uma criança? Esqueci agora. Não é Noé, não vou lembrar. Bom, que seja. Parênteses aqui. Tem gente que pensa Deus como uma criança egoísta, que Deus é um menininho que ficou lá enjoado, que fica brincando de war com a gente, que fica mexendo as pecinhas ali, que se você fizer tudo perfeitinho, o Papai Noel do céu vai vir, vai te dar o presente no final do ano. Esse não é Deus. Deus é um Deus de graça e amor, e tudo que Deus foi revelado em Jesus. Quando Deus falou, já que o meu povo disse não, tudo que eu sou, vou revelar em Jesus. Por isso que João 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre
nós, o próprio verbo, aquele que falou, haja luz e houve luz, no Gênesis, se tornou ser humano como eu e você, porque ninguém nega que Jesus Cristo pisou na terra hoje em dia. Assiste lá o History Channel que você vai ver, ninguém nega mais que Jesus pisou na terra, eles inventam umas tranqueiras lá, mas que Jesus pisou ninguém questiona mais, tem relatos históricos, provas concretas, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Dá um negócio isso. E aí Deus falou, eu não vou ficar esperando, testando o povo. Se eles receberem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, tudo que eu sou vai estar dentro deles. Fala assim, Deus não é bom, gente? Deus é muito bom, não ficou considerando os nossos pecados, desde a fundação do mundo, tinha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele já perdoou eu e você de todos os nossos pecados, e quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, o que acontece? Nós temos a revelação, o entendimento de quem Deus é. Agora é muita coisa, você acha que a gente não consegue nem decorar a fórmula de Bhaskara? Isso eu peguei, né? Não lembro mais. A gente não consegue decorar um número de telefone. Você sabe o seu número de celular? Se deletar a agenda do seu celular, você não sabe ligar para casa, não sabe ligar para sua mãe, está perdido. A nossa mente está se tornando cada vez mais preguiçosa para decorar versículo, para aprender a palavra. A gente foge de conflito porque gasta muita energia. É mais fácil comer certos caminhos. E aí Deus falou, mano, esses caras, não vai dar. Sabe o que eu vou fazer? Vou enviar Jesus, o meu filho, completo. E quem receber a eles, e receber Jesus como Senhor e Salvador, vai ter relacionamento direto comigo. Essa é uma boa notícia ou não é, gente? Uma boa notícia. Não tem mais faz e não faz, tem Jesus Cristo, a reconciliador. Isso aqui que eu estou falando é de um nível de maturidade muito grande que Paulo está ensinando nessa igreja de Colossenses. Porque qual que é a mentira que essa igreja está acreditando? Jesus não revelou tudo, Jesus é só uma parte, tem alguns mistérios ainda. Não tem mistério, tudo que Deus é foi revelado em Jesus. Olha a continuação do texto, versículo 27, né? As riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios são os não judeus, eu e você. E o segredo é este. Aí eu imagino que, né, tinha alguém tocando um tambor assim. Cristo está em vocês. Você pode ler comigo? Bota o texto aí para mim, Jô. Versículo 27. Cristo está em vocês. Repete isso comigo. Cristo está em mim. Esse é o maior segredo da Bíblia. Não é como vai ser o dia do Apocalipse, e quando? O maior segredo não é se os animais pets vão para o céu. O maior segredo não é do dia e como eu e você vamos morrer. O maior segredo não é quem você vai encontrar no céu. O maior segredo não é se você perdeu ou não a salvação porque você pecou. O maior segredo do Evangelho é: Cristo está em vocês. Isso muda tudo. O que é meu pecado perto do que Cristo está em mim? Caramba, eu escolho não ao pecado. Por quê? Porque Cristo está em mim. Não tem essa de eu peco e Deus não está vendo. Ele habita dentro de mim. Você consegue imaginar isso? Então agora eu obedeço por amor, não por medo. Mudou a configuração. No Antigo Testamento o povo tinha medo de ouvir a voz de Deus. Aí fala: Moisés, vai no meu lugar. No Novo Testamento é Cristo habitando em nós, esperança da glória. Gente, muda tudo. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Muda tudo. Olha o que Paulo diz. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante esperança para participarem da sua glória. Cristo está em vocês, então vocês podem ter esperança de viver eternamente.
Porque segredo, todo mundo vai viver eternamente, ou no céu ou no inferno. A esperança de participar da sua glória é só para aqueles que falam: Cristo habita em mim. Vou viver eternamente com Deus. É muito louco, a eternidade é um bagulho sensacional. Não dá para imaginar. Olha o que Paulo está dizendo: portanto, versículo 28, proclamamos a Cristo. Não é, portanto, criamos uma igreja, portanto, não bebemos, não fumamos, não transamos, não traficamos, não é por causa disso. Por causa disso, porque Cristo é em nós, nós fazemos a única coisa da nossa vida, proclamamos a Cristo, porque nada é comparado a Cristo. Nada é comparado a Cristo. Dinheiro não é comparado a Cristo, drogas não é comparado a Cristo, sexo não é comparado a Cristo, aprovação não é comparado a Cristo, controle não é comparado a Cristo, porque tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Você entende que as outras coisas ficam muito pequenas quando você pensa assim? O que é os nossos problemas diante de Cristo, gente? Mas talvez, se para você não está fazendo sentido, é porque talvez Cristo ainda não é totalmente Senhor da sua vida. Você conhece, você gosta, você acha legal, você adora, você ora. Você não é uma pessoa má, você não vai para o inferno por causa disso. Mas ainda, se Cristo não é Senhor, isso que eu estou falando fica assim. Mas não é tudo assim para mim. Porque ou Cristo é Senhor ou Ele não é. Paulo está falando do senhorio de Cristo. O Paulo está falando: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos. Como é que ele fala sobre Cristo? Ele adverte. Advertir é, se alguém falar que está fazendo uma coisa errada, você vai e corrige. Não é bem assim. Advertindo a todos e ensinando. Repete comigo: ensinando. Ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Maturidade vem através de advertência e ensino. Não vem através de 21 dias que agora a moda é curso na internet. Os crentes estão fazendo uma fortuna com isso aí. É bom, aprenda. Mas sabe de uma coisa? Só o ensino não vai tornar você um cristão maduro. Cristianismo maduro vem também com advertência, relacionamento, confronto em amor. Vamos ajustar aqui para continuar? Senão não tem maturidade. Maturidade não é informação. Maturidade não é teologia. Maturidade é eu saber sentar na mesa com o Raoni, ouvir, expor as minhas ideias para ele falar: mano, você vê alguma coisa errada? Não importa se eu tenho conhecimento teológico e ele não. Não importa se ele é o ministro de música e eu falo de uma música. Nós nos submetemos uns aos outros, como Paulo diz, em amor, porque nós temos uma aliança de amizade. Porque Cristo habita em mim e Cristo habita também nele. Então eu respeito o Cristo que habita em você. Por isso eu me submeto a você. Não porque você é maior do que eu, mas porque Cristo habita em você, Cristo habita em mim, e nós somos parte do mesmo corpo. Faz sentido ou eu estou muito maluco? Porque isso é ser corpo. Ser corpo, às vezes as pessoas entenderam muito que ser corpo é, um canta, outro toca, outro está na mídia, outro prega. Corpo é parte, é célula com célula, porque o cabeça é Cristo. Eu não consigo falar que eu sou um indicador inteiro. Eu posso ser 10% de uma unha, pensando no corpo de Cristo na terra. Talvez nem isso. Sou parte. Sem a igreja eu não sou ninguém. Sem os relacionamentos eu não sou ninguém. Paulo está dizendo isso aqui, presta atenção. O maior segredo é Cristo está em vocês. Ele fala no singular ou ele fala no plural? Plural, vocês, corpo, vocês, igreja, vocês, relacionamentos santos, vocês. Maturidade vem através de advertência e ensino. Isso é uns aos outros, tá? Isso é uns aos outros. Não é do grande papa para o resto. É uns aos outros. Por isso que a gente tem célula. Que tem que praticar isso aqui. Senão a gente rasga a Bíblia. Vamos ler livro de espiritismo. Bíblia é Bíblia.
Temos que ler e praticar. Que Deus nos ajude nisso, amém? A gente lê e praticar. Olha a continuação do texto. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em mim. Então, gente, tudo isso, você está vendo que eu estou lendo um trecho muito pequeno da Bíblia? É muito pequeno. Mas o entendimento que nós temos, quando a gente entende para quem foi essa carta, qual que é o macro do Evangelho, o que Jesus Cristo, o que são as boas novas do Evangelho, você lê e você fala, mano, não é uma cartinha qualquer, é uma das cartas mais profundas. Os teólogos falam que a carta mais reveladora de quem é Jesus do Novo Testamento é Colossenses, não é nem Romanos. Olha o capítulo 2, verso 1. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês, e de todos os que estão em Laodiceia, que era a cidade ali próxima, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Paulo nunca pisou em Colossos. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. Paulo está falando que eles sejam encorajados e unidos, não pela minha carta, não pelo ensino teológico, por fortes laços de amor, relacionamento. Ele está falando, talvez eu nunca conheça vocês, mas eu sei que para vocês permanecerem unidos, vocês têm que ter laços de amor, não só quando é conveniente, laços de amor, e tenham a plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Laços de amor trazem a convicção de que nós entendemos que Cristo habita em nós. Você já pecou, né? Já, acho que já. Às vezes você não se sente, depois que você peca, que você não é merecedor de Cristo. Você fala, mano, se eu fosse Cristo, eu saía de mim. Não dá. Essa é outra mentira. Que Jesus não é o suficiente para limpar a gente do peso e da condenação do pecado. Mas quando a gente não está, laços de amor, olha gente, está escrito aqui, ó, laços de amor, e tenham então a plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Sem laço de amor a gente não entende que Cristo habita em nós, mesmo quando a gente erra. Porque você se sente um lixo quando você erra, sim ou não? Vocês estão dormindo, gente? Vocês estão aqui? Você não se sente um lixo depois que você erra? Você se sente um lixo. Então você precisa de alguém que tenha um laço de amor com você. Não é laço de macumba, não é necessariamente seu namorado, seu cônjuge, seu noivo, mas é um amigo e uma amiga que tem um laço de amor. Eu tenho uma aliança com você, eu falo para você, eu oro por você, eu vou além do mag, do domingo, tenho uma aliança com você. Versículo 3, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu não vou ficar falando aqui porque eu nem entrei na mensagem. Calma, não se desespera, o cronômetro está aqui já. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Tudo que você precisa saber, tanto para colocar a coisa em prática, como conhecer, está em Cristo. Paulo não teve faculdade de teologia, Paulo não tinha curso de 21 dias de não sei o que, Paulo não tinha não sei o que, school, Paulo tinha o Espírito Santo. Espírito Santo, é que a gente ficou preguiçoso, então a gente precisa que alguém mastiga algo para a gente. E não me entenda mal, eu acho ótimo escola, nós estamos trabalhando para ter uma escola nossa aqui online, da nossa comunidade, não é ruim, mas quando você começa a terceirizar a fé, você aceita qualquer coisa, que é o pessoal de Colossenses. O pessoal de Colossenses, quando Epáfras estava lá, fala, Epáfras, tudo que você fala a gente aceita. Aí Epáfras vai embora, chega um outro Zé Mago, é o nome dele. Ele chega e começa a falar, Jesus, tem uns mistérios aí que Jesus não revelou. E os caras falam, verdade, falou bonito, então colocou uma voz um pouco maior. Hoje você joga no YouTube, tem tudo que é gente usando Bíblia para defender, para desdefender. Tem gente que usa a Bíblia para defender homossexualismo. Tem gente que usa a Bíblia para defender porte de arma. Tem gente que usa a Bíblia para defender matar bandido. Porque eu distorço porque eu quero. Porque o homem tem essa capacidade.
Agora, quando você olha a Bíblia, você não é enganado, você entende? Quando a gente conhece a realidade, a sabedoria do conhecimento em Cristo, a gente não é enganado. Você quer ser enganado? Você acorda de manhã e fala: nossa, vamos ver qual vídeo vai me enganar hoje. Quero ser um bobinho, quero ser um gado, quero ser... Não, você não acorda pensando nisso. Mas o mundo trabalha para que você seja o tempo inteiro enganado. Mentiras entre o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com outras pessoas. Faz sentido, gente? Isso acontece diariamente, porque é a mesma estratégia desde o Éden. O que o diabo fez no Éden? Colocou uma mentira para que a Eva questionasse o relacionamento com Deus. Só bastou uma, e ela caiu, e Adão foi atrás, burrão. Uma mentira pode separar eu e você de Deus. Apenas uma. Por isso que Provérbios 4:23 fala: guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o seu coração, porque se uma mentira frutificar no seu coração, você começa a tomar decisões erradas. Decisões erradas levam para caminhos tortuosos te levam para longe de Deus, mesmo estando na igreja. Porque o que impede a gente de cair na cilada são os laços de amor. Estou lendo a Bíblia, tenho um entendimento estranho, Caio, li esse versículo aqui, mano, eu entendi isso. O que você acha? Porque não é possível que alguém na história da humanidade, de mais de 3.000 anos de Bíblia, não teve a ideia que você teve. Não tem revelação nova na Bíblia não, só tem o Espírito Santo ajudando a gente a praticar. Tem revelação nova na Bíblia? Eu tive uma revelação. Não teve. Tanto que a Bíblia fala de iluminação, que é abrir o nosso entendimento, como nós cantamos hoje. Abre o entendimento e você fala: mano, esse versículo, velho. Aí não tem uma nova revelação, uma nova Bíblia. Tá louco. Não vou entrar nesse mérito de novo. Nem acabei o texto ainda. Jesus amado. Versículo 4. Eu lhes digo isso. Para que Paulo está dizendo isso? Por que tem que ter laço de amor? Por que tem que ter revelado o próprio Cristo? Por que Paulo está falando Cristo em vocês? Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Parece que eu li o texto antes, né, gente? Olha que coisa. Eu digo isso para vocês, para que ninguém engane vocês. E não vai ser com argumento chinfrim, não vai ser com fake news, vai ser com argumentos bem elaborados. Você não precisa de relacionamento. Célula é para os novos na fé. Discipulado é para a gente que está em pecado. Você pode ser crente sozinho. Vai lá em Hebreus, vai ler Hebreus, vai ler Mateus. Mas a gente tem preguiça. Aí porque um fulano da internet fez um post, um vídeo bonito, com luz vermelha atrás, quentinha, coisa legalzinho, e 3 amigos seu compartilhou, você acredita que é verdade, está no Google, é verdade. Conhece essa máxima? Está na internet? É verdade. Não é. Está na Bíblia, é verdade. Paulo diz, versículo 5: pois embora eu esteja longe, o meu coração está com vocês, e eu me alegro que estejam vivendo como devem, e de que a sua fé em Cristo está forte. É engraçado que Paulo nem sabe quem vai ler essa carta, né? Tipo nós aqui. Mas ele fala: se vocês conheceram a Cristo de verdade, Cristo habita em vocês, eu sei que a fé de vocês vai estar forte, se vocês manterem bons laços de amor. Ele sabe, Paulo sabe, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso. Agora, gente, voltando para a mentira. Qual que era aquela mentira daquela igreja que eu falei para vocês? Jesus não é o suficiente. Pode tirar o texto aí, Gil. Obrigado. Jesus não é suficiente, tem mais coisa de mistério. E hoje nos nossos dias tem muito disso. Hoje nos nossos dias uma igreja tem uma revelação diferente da outra. Não tem, porque a Bíblia é a mesma. O que muda são os relacionamentos. O que muda é a liturgia. Liturgia é: a gente canta, prega, encerra. Prega, canta, sei lá, liturgia, ordem do culto, isso muda.
palavra não devia ser diferente, nem aqui, nem na Bola de Neve, nem na Piba, nem na Assembleia de Deus, não devia ser tudo a mesma coisa, porque é palavra de Deus. Amém? Isso é o que nós esperamos. Isso é o que eu me esfalfo todo dia para ficar pensando. Mas a mentira é, você precisa de alguma coisa a mais. E aí então entra um negócio que tem afligido muitos crentes hoje. Quando eu falei para a Maíra que eu ia falar, ela falou, não, você vai falar isso mesmo? Eu falei, vou. Que é horóscopo, conhece horóscopo? Horóscopo é acessório de fé. Você vai naquele shopping, e aí tem lá um negócio, eu nunca vou esquecer, aquelas gôndolas, e aí tem uns negócios azul, que afasta mal olhado. Já viram, já? Ai, chama, negócio azul assim, não compre. Aí tem brinco, colar, umas estátuas, sabe o que eu estou falando assim? E coloca na casa. Acessório para a fé. Por que precisa de acessório para a fé? Porque Cristo não é tudo. Eu podia falar de vários acessórios de fé, mas hoje eu quero falar de horóscopo. Vamos ler o seu horóscopo hoje? Vou abrir aqui o seu horóscopo. Todo mundo sabe o que é horóscopo, gente? Libra, signo, essas coisas assim, né? Vou ler o meu horóscopo de hoje. Horóscopo de 2020, 3/10. Gêmeos. Nada será mais importante do que o conforto, harmonia familiar e paz interior. Pense sobre um novo trabalho sem pressa. Ganhos e perdas. Imagina uma voz assim, um tecladinho de fundo, né? Ganhos e perdas estarão na balança e cobrarão reflexões sobre a missão e o sentido da vida. Respire a cada passo e diminua a ansiedade com caminhadas e meditação. Clima carinhoso no amor. Imprima boas energias na decoração da casa. Obrigado. Tem uma metodologia para escrever o horóscopo. Você junta 3 assuntos macros, sentimentos positivos, coloca algo às vezes não tão bom, para dar aquela sensação de verdade, porque se for só bom, você fala, isso aqui é mentira. Mas você coloca um pouquinho de... Tem tutoriais de como escrever horóscopo na internet. A gente pode escrever um horóscopo crente aqui agora. Só com versículos. Por que o horóscopo atrai tantas pessoas? Por que, gente, que o horóscopo atrai tantas pessoas? Cansei de ver na internet, assim, filha de Deus, Sagitário. Aí eu fico, oh Jesus, como consegue? Sabe por que é treta? Horóscopo, essas coisas? Sabe por que é difícil? Eu vou ser muito honesto com vocês, gente. Sabe por que é difícil o horóscopo? Porque o horóscopo fala o que você tem que fazer. Coloque boas vibrações na sua casa. O que você vai fazer? Enfiar uma santa na casa. Sorte no amor. Aqui, o meu não teve coisa de amor, mas o outro aqui tem. Abra-se para novas amizades. Está mandando na sua vida. Por quê? Porque quem não tem fé em Cristo vai ser obrigado a ser um boi que vai receber ordem de outras pessoas. Quem não tem fé em Cristo e não ouve a Cristo vai achar outra coisa para você ser fantoche, e eu também. Eu posso não ler horóscopo, mas eu posso deixar as pessoas que geram influência sobre mim me conduzirem. Posso ou não posso? As pessoas que eu sigo, os influencers que eu sigo, os pastores que eu ouço, porque eu não tenho a minha fé em Cristo. Então eu preciso de um horóscopo para inclinar as estrelas, ler nas estrelas. Tem até hoje um material que converte estrela em alfabeto, para dizer como eu devo viver a minha vida. Pô, é muito fácil, é acessório de fé. Por quê? Porque eu abro a mão da minha decisão. Vamos ver o que o horóscopo tem para mim hoje, Bárbara. Porque ele vai decidir quais decisões que eu vou tomar. Ele vai decidir se eu vou ser amigo de alguém.
Ele vai decidir se eu vou começar a namorar. Ele vai decidir se eu vou mudar de emprego. Está aqui, ó, bons momentos para novos empregos. Eu nem estou pensando nisso, mas agora que eu li o horóscopo, eu fico, meu Deus, será que é momento? Meu Deus, mas será que aquilo era um sinal? E aí não tem mais Deus. Tem? Não, é eu falando comigo mesmo. Não dá. Outra coisa, esoterismo. Esoterismo não é astrologia. Esoterismo é queima incenso para afastar mal olhado. Não afasta mal olhado. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. O diabo não encosta em você. Pode ficar o seu derredor, lançando mentira, mas dentro de você não habita. Acabou meu tempo. Não, vou lá afastar uma olhada da minha casa, colocar 3 cruzes na quina. Para, ritual para quê? Paulo está falando, por que vocês precisam de ritual? Porque Paulo está acusando isso, esse gnosticismo, esse ascetismo. Por que você precisa desses rituais quando Cristo habita em você? Faz sentido, gente? Caramba! Por que eu preciso de tanto penduricalho? Por isso que a gente não tem santo em igreja evangélica protestante. Porque o santo não faz ligação entre Deus e eu. Cristo habita em mim. Por isso que eu não preciso de uma entidade para me possuir no centro de espírita, para falar com um morto, porque morto está morto, sepultado com Cristo. Aqueles que conheciam a Cristo. E no dia do juízo, o Senhor vai ter a justiça dele. Então eu não falo com o espírito morto. Os vivos é com os vivos, os espirituais para os espirituais. Mas aí a gente pensa, não mano, mas aí se eu falar isso, eu vou ofender o meu amigo que é espírita. Ofenda! Você tem a verdade. Se você tiver a verdade, viver pela verdade, você não vai precisar falar para ele que ele está errado, porque ele vai ver na sua vida. Ele vai ver transparência na sua vida. Ele vê que você não tem coisa, que você é cristão, mas você vive na liberdade, que você não fica arrastando ofensa de um lado para o outro, porque você vive uma vida liberta em Cristo Jesus. Como é que você faz isso? Como é que o diabo não toca? Porque a Bíblia diz que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Salmos diz isso. Mas é mais fácil a gente ficar com medo. Ai meu Deus, vai que essa praga caiu na minha casa. Que eu tinha de crente, que tem de crente com medo de macumba. Te catar, macumba não pega. Não pega. Não pega, porque você foi lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Você entende que o sangue de Jesus é mais poderoso do que tudo? Mas se você não conhece Cristo não é Senhor, você fica, essa mentirinha tem uma cara de verdade. Esse horóscopo está batendo com o meu santo. Para. Cristo, Deus tem um plano para a sua vida, e tudo foi revelado em Cristo Jesus. Busque a Cristo e descubra aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu preciso de Cristo na minha vida. Eu não preciso de alguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter laços de amor para os meus irmãos olharem para mim e falarem, você está indo por outro caminho, a Bíblia diz isso, vamos juntos. Para isso eu preciso dos meus irmãos. Mas eu não preciso de alguém mandando na minha vida. Nessa igreja a gente não manda na vida de ninguém. A gente tem relacionamento. A gente fala, esse caminho que você está indo é uma cilada. Você vai se lascar. E se você escolhe ir, fala, eu amo você, pode ir. Mas eu estou falando que eu não quero que você vá. Isso é amor, isso é laço de amor. Isso é laço de amor. Agora, quem acredita em horóscopo, astrologia, não quer decidir. Então eu delego para alguém. A mentira daqueles cristãos de Colossenses era que existia algo mais que Jesus, de que ele era só mais um profeta, de que era só mais um cara. Então eles precisavam. E aí o que o pessoal falava? A heresia de Colossos era o quê? Você precisa fazer um jejum com penitência para então descobrir o mistério. Tem um negócio muito parecido que aconteceu aqui no Brasil do chá alucinógeno, sei lá se é assim que fala. Os caras chaparam o coco e morreu todo mundo. Daime. Por quê? Porque tem alguma coisa. Isso aqui não é o bastante. Eu preciso de mais.
Ganância do coração do homem que não conheceu a Cristo. Todo acessório de fé, gente, tira a nossa responsabilidade de escolha. Todo o acessório de fé tira de você a liberdade que Jesus deu à sua vida na cruz. Todo o acessório de fé, seja, eu dei aqui o exemplo do horóscopo, mas qualquer outra coisa. Seus pais podem ser um acessório de fé para você. Você não busca Deus e fica ouvindo tudo que seus pais falam sem buscar Deus. Ainda mais se o seu pai não conhece a Deus ainda. Você é fantoche na mão dos seus pais. Se arrependa. Não é o seu pai que tem que mudar, é eu e você que temos que mudar. Ouvir a Deus, buscar a Deus. Quem tem laços de amor com a gente? Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz isso, diz ou não? Diz, para que se alongue os seus dias. Honrar é você sempre ter transparência, você sempre ser justo, você sempre ser correto, você não esconder nada. Mas se o seu pai falar para você se jogar na frente do carro, você vai? Então ora para o seu pai se conhecer Jesus. Porque então ele vai ser ainda mais luz na sua vida. Mas tem tanta gente que vive orgulhosa, que não, porque é minha mãe, é o meu pai, é porque eles não sei o quê. Acorda para a vida, tome as suas decisões, busque a Deus. Não estou dando carta para ser rebelde, está ouvindo? Não estou dando carta para ser rebelde. Estou falando para você, busque a Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Laços de amor. E aqui eu acabo, gente. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, nos perdoando, nos tornando santos, reconciliados com Deus, livres da lei do pecado, cheios do Espírito Santo e livres. Você pode repetir isso? Livre. Você é livre para você poder fazer suas escolhas. Só que cada escolha que você fizer vai trazer uma consequência. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Não importa a sua idade. Não importa. Se você deixar uma semente de mentira cair no seu coração e ela frutificar, isso vai afetar o seu relacionamento com Deus. Aí a sua fé vai diminuir. E aí você vai precisar começar de um monte de acessório. Você não consegue orar, pede oração para todo mundo, mas você mesmo não tira seu tempo para orar. Você espera, você ora para tocar uma música no MAG, porque você não consegue fazer na sua casa. Você ora no seu espírito, Deus, que alguém venha falar comigo, porque eu estou sofrendo tanto, mas você não vai buscar ajuda. Isso tudo é delegar a responsabilidade. A responsabilidade pela sua maturidade, a responsabilidade pela minha maturidade é minha, e a sua é sua. Por isso que Paulo fala, para nós atingirmos maturidade, vem com advertência e ensino. Vem com isso, não tem como aprender sem isso, não tem como ser maduro sem isso. Então Jesus, gente, Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos trazer de volta a capacidade de escolher. Só que como Paulo fala, nós somos libertos em Cristo, e hoje eu escolho ser escravo do amor de Deus. A maior liberdade, o maior benefício de ser cristão, é você ter a liberdade de escolher, dizer não ao pecado, dizer sim à justiça e a Jesus. O maior benefício do pecado, o maior benefício do cristianismo, é você ser livre do pecado e poder perdoar. Perdoar é sobrenatural, amar é sobrenatural. Como é que você faz isso sem o Espírito Santo, gente? Dá? Não. Por isso nós precisamos saber onde está a nossa confiança. Você pode ficar em pé comigo? Tinha um texto para ler dos horóscopos, mas não vou ler. Mas está lá, Isaías 47, 12. Depois você pode ler lá, Isaías falando sobre qual que é o destino daqueles que acreditam em previsões astrológicas. Sensacional. O último texto que eu queria ler com vocês está lá em 1 João. Primeira carta de João.
João está combatendo praticamente a mesma coisa que Paulo está combatendo em Colossenses: o agnosticismo. Eu sei que parece um termo difícil, mas isso acontece na nossa geração hoje, por mais que você não saiba. O agnosticismo é uma subrelevância, é você pegar as coisas como o evangelho e tudo, e você fala que elas não são tudo isso. Gnósticos, eu acredito em algumas coisas, mas não em Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, mas eu creio em Deus. Então, aí a gente faz o que? A gente crente bobinho. Então nós estamos tudo junto. Não estamos. Só existe um caminho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo João diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele, de Jesus, e agora transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você percebe de novo que os relacionamentos estão aqui? Os laços de amor? Mas se estamos na luz com Deus, como Deus está na luz, temos o quê? Comunhão. A comunhão é para quem está na luz. Quando a gente começa a assessorizar a nossa fé, a gente começa a sair da luz e ir para as trevas, porque aí Cristo já não é mais o bastante. Vocês estão entendendo, gente, o risco que nós corremos? Quando Cristo não é mais o bastante, quando a Bíblia não é alimento bastante, é uma coisa errada, porque aí você vai cair para o coach, aí você vai entrar e sair do caixão, aí você vai procurar outras formas de saciar, porque Cristo não é o bastante. Porque sabe o que acontece? Qual é o problema quando Cristo entra? Porque quando Cristo entra, Ele lança luz, e tem algumas coisas na nossa vida que a gente não quer luz, a gente não quer. Então eu vou procurar um negócio mais obscuro, que dá para eu ser crente, legal, sem estar totalmente na luz, e eu fico assim, mornos, serão vomitados, diz a palavra. Não tem, queria estar com uma mensagem mais legal hoje, mas não tem. Paulo, isso queima. Você vê que o versículo 24 de Colossenses que a gente leu, Paulo fala: por isso que eu sinto as dores. Paulo sente as dores, ele está preso escrevendo essa carta. Eu sinto as dores de uma igreja que não conhece a Cristo. Eu não estou falando, presta atenção, eu não estou falando que você não conhece a Cristo, ok? Eu não estou falando que você não conhece a Cristo. Eu só estou falando isso porque eu creio que você ama Jesus, que você tem um desejo, como nós cantamos hoje, de conhecer a Cristo. Por isso que a gente está cantando: ensina-me, purifica o meu coração, salva-me, porque eu quero. Não sei como tudo, mas eu quero. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Paulo escreveu essa carta para uma igreja, não para descrente. E aí João continua, depois fala assim: olha, com outros por causa do sangue de Jesus, seu Filho, e Ele nos purifica de todo pecado. É tudo sobre Jesus, tudo é para Jesus, é Cristo em nós. E aí depois eu quero que você vira a página aí, você vai para 1 João 4, no versículo 7. 1 João 4, versículo 7, no capítulo 1. 1 João 4, no versículo 1 até o versículo 6, João está falando sobre: tomem cuidado com os falsos mestres, que é a mesma coisa que Paulo está falando para Colossenses: cuidado com as mentiras. Só que aí, João é mais amor, né? João é o apóstolo do amor. João é amoroso. Olha o que João fala: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus. Não é a gente que ama primeiro a Deus, mas é Ele quem nos amou primeiro, e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Deixa eu dizer para você nessa noite: não foi você que amou a Deus primeiro, foi Deus que primeiro te amou, antes da fundação do mundo. Por isso que nós temos que ansiar Cristo em nós. Você entende isso? A gente passa a vida, muitas vezes, tentando buscar alguém que nos ame.
Às vezes nossos pais, e isso não acontece. Às vezes é num casamento, e isso não acontece. Às vezes é em alguém que trabalha com a gente, e isso não acontece. O único amor que nos sacia é o amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Olha a continuação do versículo. Amados, versículo 11: visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Se vocês puderem subir aqui para, não vou cantar para não alongar mais, só para fazer um fundo para nós orarmos aqui. Não vamos cantar música não, só para a gente. Ninguém jamais viu os Deus. Olha esse versículo, gente. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós à expressão plena. Vocês estão comigo ainda, gente? Eu sei que eu fui um pouco mais longo hoje, mas fecha aqui comigo nesse texto. Nunca ninguém viu Deus. Mas se nós amamos uns aos outros, Deus, Ele permanece em nós, e o amor de Deus que a gente estava cantando hoje, quero amar como tu tens me amado. Quando nós amamos uns aos outros, a expressão máxima de quem Deus é, chega e se expressa através de nós. Não é o quanto eu mais oro e tenho a minha vida devocional, é quanto mais eu amo e sou misericordioso com aquele que pisa no meu carro. Está escrito aí, não está? Estou lendo outra Bíblia? Deus permanece em nós, o seu amor chega em nós, a expressão plena, quando amamos uns aos outros. Por isso que não tem tempo para perder com ressentimentos. Aquela música do Me Ama, não tenho tempo para perder com o quê? Ressentimentos. Quando eu penso que o quê? Que Ele me ama. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Gustavo, como é que você saiu de Colossenses para o amor? Porque o amor é o que protege o nosso coração das mentiras. São os laços de amor uns com os outros que não deixam as mentiras, como essa do esoterismo, como tantas outras, caírem no nosso coração. É só o amor, e Deus é amor, e o amor existe na comunhão dos santos. É o amor. Versículo 13: Deus nos deu de seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. A prova de que Deus habita em nós não é a nossa frequência, é o Espírito de Deus. Nesses dias a gente tem, e eu amo isso. Ontem estava a Ana e o Renan em casa. Eu estava falando para eles, eu amo resolver conflito. Ela até deu risada da minha cara. Eu amo, eu não tenho problema de sentar numa mesa difícil, conversar, abrir as coisas, não tenho medo. Sabe por que eu não tenho? Porque esses são os momentos que eu menos sei alguma coisa, e aí eu corro para Deus. Eu corro para Deus, eu oro, eu pergunto. Eu falo, Senhor, me traz à tona a tua palavra, que eu preciso amar as pessoas. Você quer resolver conflito na sua vida, na sua família? Ame antes de estar certo. Você quer proteger o seu coração de mentiras? Ame sem esperar nada em troca. Tenha alianças com amigos que têm laços de amor com você. Lembre-se que Cristo só habita em mim e você por causa que Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só temos Cristo em nós por causa de um ato de amor. Amor. Foi por amor. Foi por amor que Ele entregou a vida por você. Foi por amor que Epáfras saiu lá de Roma para pregar o Evangelho para Colossos. Foi por amor que Paulo escreveu uma carta não tão bondosa, falando: meus amigos, vocês precisam ser maduros, por isso que eu estou advertindo vocês. Foi por amor que Paulo falou que ele não era digno de morrer como Cristo, foi decapitado.
foi por amor. O cristianismo, ele tem que ser baseado no amor. E o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Como o pastor Carlos Alberto sempre fala, o amor é o que o amor faz. E se eu amo a Deus, eu vou conhecer Ele. Se eu amo a Deus, eu vou fechar esses acessórios de fé. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê, gente? A palavra de Deus. Esse é o momento. A pandemia está aí, a igreja está voltando. E não se engane, vai ser uma outra igreja. Vai ser um outro nível de relacionamento entre nós. Vai ser um outro nível de intimidade com Deus. Eu creio que Jesus está voltando. Não vou cravar a data, mas sabendo que Ele vai voltar e que eu posso viver essa vida eterna com Ele, eu vou querer cada vez mais viver desfrutando de Cristo em mim. E eu quero que você desfrute de Cristo em você. Eu não quero que você delegue as suas decisões e responsabilidades para o horóscopo ou para qualquer outra coisa. Não deixe o seu amigo ditar o que você vai crer. Não deixe um vídeo no YouTube colocar em dúvida o que diz a palavra de Deus. Nós estamos disponíveis, meu WhatsApp está no grupo, você fica à vontade. Não sou melhor que ninguém, mas eu já enfrentei bastante disso. Quer saber como discutir a Bíblia? Estuda apologética, vários livros na internet, de graça. Gaste a sua vida, porque só temos uma vida. E nada se compara perto do que é Cristo. Dinheiro nenhum, sucesso nenhum, carreira nenhuma se compara ao que é Cristo. Porque a tentação dos nossos dias é carreira, ser bem sucedido. Prefiro ser bem sucedido em nada e ser encontrado fiel em Jesus o dia que Ele voltar para nos resgatar. Coloque as suas mãos no seu coração. Fala, Pai, sonda-me. Não sou eu que posso sondar você. Eu não estou aqui como acusador de você, porque eu também, quando li essa palavra, sondei o meu coração. Qual que é o meu acessório de fé, Deus? Qual que é a minha muleta de fé? Qual que é a minha muleta, Senhor? Me livra dessa muleta, Senhor. Me livra de depender, Senhor. Eu só quero depender da oração e da leitura da palavra e dos laços de amor que o Senhor me colocou para ter. Eu não quero depender de cursos. Eu não quero depender de aprovação. Eu não quero depender de aceitação. Feche seus olhos, olhe você, eu estou te sugerindo aqui o que você deve orar. Faz isso, Senhor. Eu não quero ser um cristão manco. Eu quero ser um cristão manco. Eu quero ser um cristão que depende uns dos outros. Se você está só se sentindo agora, fala aí, Senhor, estou me sentindo sozinho hoje, Pai. Estou me sentindo sozinho de amigo. Posto tanta coisa que eu estou feliz, mas estou triste por dentro. O Senhor está te ouvindo, Ele ama você. Mas você precisa falar, porque ninguém tem bola de cristal. Nós não somos esotéricos para adivinhar as coisas. Você precisa falar. O Senhor quer restaurar você, quer perdoar marcas antigas do seu coração, quer viver, porque Cristo tem uma vida de liberdade para a gente, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pai, faz isso em nós, Senhor Jesus. Livra-nos das amarras, Senhor, das amarras, Senhor, das mentiras que dizem que o Senhor não é o bastante, mentiras que dizem que a gente sempre precisa depender de terceiro, Senhor, para conhecer mais de Ti. Pai, nós só podemos depender do Teu Espírito Santo, Senhor, que como nós lemos agora em 1 João 4, é o Teu Espírito Santo, é o único que testifica que nós somos Teus filhos, que nós temos o Teu amor dentro de nós. Pai, ajuda-nos a amar como o Senhor amou. Nós queremos amar como o Senhor amou, não para sermos reconhecidos, Pai, mas para que o mundo reconheça que nós somos testemunhas Suas, Senhor. Oh, Pai, faz isso em nós. Faz-nos transbordar do Teu amor, Senhor. Livra a gente de acreditar em mentiras como essa igreja de Colosso, Pai. Uma igreja que ficou sozinha e acabou acreditando em qualquer coisa, Pai. Livra-nos, Pai, de acreditarmos que precisamos fazer alguma coisa para merecer o Teu amor.
Porque o Senhor já nos amou, Pai, desde a fundação do mundo o Senhor já nos amou. E hoje nós só podemos retribuir esse amor, Pai. O que eu posso dar a Deus que tem tudo? Eu dou o meu coração, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te pedimos isso, Pai. Livra o nosso coração, Senhor. Livra o nosso coração, Senhor, de ter acessórios de fé. Livra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, de sermos manipulados para tomar decisões que nos afastam de Ti, Senhor. Que a gente faça um detox, Pai, da nossa alma, um detox dessas influências, e que a gente possa ter como a maior influência da nossa vida a Tua palavra, Senhor. A Tua voz, Espírito Santo. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, Pai, e através de nós, Pai. Transforma o nosso coração, Senhor. Enche-nos do Teu amor. Que é isso que nós queremos ser, Pai. Queremos ser mais parecidos com Jesus. E tudo começa com o Senhor habitando na nossa vida. Por isso nós somos gratos a Ti, Pai. Gratos pelo Teu sacrifício na cruz. Porque hoje nós só estamos aqui por causa do Seu sacrifício. Portanto, Pai, nós não queremos andar sozinhos, Senhor. Nós queremos andar com laços de amor, Pai, unidos uns aos outros, pelo poder do Teu nome, Pai. Amém.